Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A morte de Jesus, ela tira os nossos pecados. E essa frase é o âmago, é o coração do cristianismo, o coração do evangelho e o coração da obra divina de redenção de todos nós, a redenção do mundo. Então, Cristo tirou todos os pecados do mundo quando ele morreu, os pecados dos seus. Então, ele removeu pecados, inclusive, que não eram seus. Ele sofreu pelos pecados que outros cometeram. Ou seja, ele sofreu pelo meu pecado, ele sofreu pelo seu pecado, para que com isso nós pudéssemos hoje estar livres desses nossos pecados. E essa é a resposta que nós temos na cruz de Cristo. Quer nós reconheçamos ou não, é a resposta para a questão de como podemos reconciliar com Deus, apesar de nós sermos pecadores. Então, só conseguimos isso através da cruz de Cristo, através do seu sacrifício. Então, a resposta é que a morte de Cristo ela é uma oferta para tirar os pecados de muitos. Ele tomou os nossos pecados e os levou e morreu na cruz. A morte, inclusive, que nós merecíamos morrer. Ali ele morreu em nosso lugar, a nossa morte. Agora, o que significa quanto à nossa própria morte? Já que Cristo morreu, mas cada um de nós também, que não estivermos vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, o que isso significa quanto à nossa morte? Hebreus fala que está ordenado a nós morrermos uma só vez. E devemos entender que isso significa que a nossa morte ela não é mais punitiva. A morte ela não é mais, nesse caso, uma punição pelo pecado. O nosso pecado ele foi tirado em Cristo. Então, o meu pecado, o seu pecado, ele foi removido pela morte de Cristo. Cristo tomou essa punição sobre si. Então, por que nós morremos? Porque Deus, ele deseja que a morte permaneça pelo menos por enquanto, pela sua vontade. Até mesmo entre os filhos dele, entre os seus eleitos, a morte ainda permanece. Isso é como, vamos dizer, um testemunho da gravidade do pecado. Mesmo Cristo tendo morrido por nós, nós ainda sofremos esse efeito do pecado, esse efeito da queda, que é a morte. Então, cada um de nós que não estivermos vivos na vinda do Senhor Jesus Cristo, temos que enfrentar a morte como consequência do pecado original, como consequência da queda do homem. Então, a morte para os filhos de Deus, ela não será mais uma morte eterna. Ela, na verdade, ela significa a entrada para a salvação. A entrada para a salvação e não mais para a condenação. Então, até na morte, os filhos de Deus, os servos de Deus, são felizes, porque a morte para nós não significa mais condenação, mas a entrada para o reino celestial, a entrada para a salvação, para a eternidade com Deus. Então isso é motivo de alegria, sabermos que até na morte nós temos motivo para nos alegrarmos, quanto mais na nossa vida. Então que possamos dar graças a Deus por Jesus Cristo, por Ele ter vindo um dia, morrido na cruz em nosso lugar, ter levado os nossos pecados, pecados que cometemos todos os dias contra Ele. Então que Deus te abençoe, que você viva esse dia para a glória de Deus.